Fala família TW, tudo bem? Hoje eu vim te ensinar como você pode ter acesso a um capital alto com um baixíssimo custo. Lembrando que hoje eu vou falar da Dawrinix, mas ela não é uma mesa proprietária e ela não está aqui para simplesmente captar o seu dinheiro. A Dawrinix é um sistema que está revolucionando, é um sistema que é comercializado nos Estados Unidos, Canadá, que tem regulamentação diretamente no Reino Unido e também em toda a União Europeia. É um sistema que está ativo desde 2012, só para você ter ideia, e que basicamente, ao contrário de mesas proprietárias, que a maioria das pessoas perdem para alguém ter acesso a um capital maior e assim lucrar, aproveitando ali daquela taxa onde 95, 98% das pessoas perdem, a Dawrinix ela trabalha de uma forma diferente, onde basicamente você já entra, obviamente, em dois modelos, que é o Dawrinix Zero e o Dawrinix normal, que se você digitar aí no seu navegador, dawrinix.com, você vai entrar em um site que é semelhante ao MQL5, semelhante ao MyFoxBook, que é basicamente um banco de dados onde você consegue fornecer o histórico das suas operações. Qual é o objetivo de fornecer esses históricos? Justamente para que você consiga ter acesso a um capital maior, entendeu? Só que aí foi lançado o Dawrinix Zero, que é justamente para aquela pessoa que não tem um grande capital financeiro, mas que tem habilidades de trading, e vai ser comprovado isso através da plataforma. A Dawrinix Zero, ela possibilita te dar acesso a um capital simulado, sendo que o seu objetivo é o quê? Mostrar para o investidor que você é um cara consistente. Então, o que eu venho trazer aqui de oportunidade para vocês é basicamente um modelo onde você vai poder incluir junto com as mesas proprietárias que você opera, incluir junto com o capital financiado que você já opera e assim criar um pool de investimento. Ou seja, imagina 100% de capital, de allocation. 25% Dawrinix. O que é Dawrinix? É um histórico onde eu consigo ter acesso a capital através desse histórico, porque tem investidores vendo as minhas operações, as minhas estatísticas. Os outros 25% prop firms, alocado nas melhores mesas. Os outros 25% capital real e os outros 25% em caixa. Para quê? Para justamente caso haja alguma necessidade de eu fazer um novo investimento em algum desses pontos, realocando, eu vou fazer. Lembrando que é um pool onde basicamente existe riscos, tá? Só para deixar claro. Só para vocês terem ideia, faz mais de 10 anos que a Dawrinix está ativa, tá? São mais de 120 milhões de dólares em gestão e sempre proporcionando uma oferta regulamentada. É tanto que essa queda que ocorreu nas prop firms, principalmente na confiança nas prop firms, só fez fortalecer ela. Por quê? Porque a Dawrinix, ela tem simplesmente um modelo totalmente diferente de uma mesa proprietária. Enquanto a mesa proprietária, a gente já sabe que por conta dos detalhes que envolvem os limites de trading, limites de dias de operação, limites de meta que a pessoa tem que bater, etc., a gente já sabe que com base na estatística, apenas 1% vai conseguir ter acesso àquele capital fictício que a mesa proprietária vai proporcionar. Eu não estou dizendo aqui para vocês que uma mesa proprietária é ruim, mas não quer dizer que eu não possa proporcionar para vocês uma opção melhor, uma opção que eu utilizando. Eu acho que vocês já perceberam que desde o início do meu canal, eu venho demonstrando aqui para vocês propostas que foram efetivas na minha vida e que me proporcionaram ter acesso a capital alto. E consequentemente eu compartilho com vocês. Só para você ter ideia, a Dawrinix ela já consegue dar acesso a 120 milhões sob gestão. Ela está ativa há 10 anos, lembrando que ela está ativa há 10 anos de forma regulamentada, tá pessoal? Então ela consegue trazer uma oferta que ajuda traders a ter acesso a capital de forma totalmente regulamentada. Vocês percebem a queda da MyForex Founding, consequentemente em um efeito dominó que está fazendo outras mesas proprietárias perderem confiança e caírem junto, que é o que eu prevejo para os próximos 12 meses, é que as mesas proprietárias caiam muito e não seja mais aquele boom, aquela avalanche que a gente imaginou que seria, onde as tops se manteriam no top. E isso que eu estou vendo é atualmente totalmente imprevisível, tá? Mas o que eu estou falando para vocês é algo que eu sinto, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco realista. Se você for observar o modelo de uma mesa proprietária, o que basicamente eles querem é que máximo de pessoas possíveis reprovem, máximo de pessoas possíveis tenham prejuízos. Para quê? Para que eles lucrem não só nas comissões,
mas também que eles lucrem nos testes. E com base nesses testes, eles consigam pagar essas pessoas que são supostamente as melhores, os melhores, que são aqueles que passam na primeira, segunda fase e conseguem ter saques consistentes. Os famosos traders financiados, né? Que a gente tem muitos na comunidade, são mais de 1000 traders financiados e certificados e que eu consegui comprovar cada certificado. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, a Dowrinix, ela vem com um modelo totalmente diferente. Ao contrário da Prop Firm, da mesa proprietária, que simplesmente te dá acesso ao capital e ainda te dá 80% dos lucros, capital esse que às vezes é um capital extremamente alto, sei lá, 100 mil dólares, 200, 300, em alguns casos até 500 e até 1 milhão de dólares, e te dando 80% dos lucros, acaba que sai um pouco da realidade. Vocês concordam comigo? A Dowrinix, eles têm uma proposta totalmente diferente. Onde o quê? Você não tem um limite de capital, você não tem um limite de drawdown, você não tem um limite na sua própria estratégia de negociação. A única coisa que você tem que entender é que existe um cálculo, uma pontuação que é dada a você, que é calculado unicamente com base na sua taxa de ganho do mês, a taxa de ganho dos últimos 5 meses e o seu drawdown máximo da sua conta. Com base nisso, eles conseguem fazer um VAR que vai direcionar qual é a pontuação que você tem e qual é o capital que você vai ter acesso. Pessoal, participe do nosso grupo Telegram, lá tem cupons para mesas proprietárias e tem um detalhe, aqui embaixo tem um link da Dowrinix. Ao acessar lá, você já consegue receber um desconto, que é o mesmo desconto que eu recebi quando eu entrei através de outro influenciador. A Dowrinix, eles proporcionam para vocês alguns planos para você ter acesso, tá? O primeiro é o training, onde basicamente você vai ter que fazer 20 operações e você vai ter que operar pelo menos 10 dias. E aí vai ser ativado o seu plano Silver. O que é o plano Silver? O plano Silver você consegue ter acesso entre 25 a 350 mil euros. E esse capital você tem acesso apenas por 3 meses. Lembrando que também todo lucro que você tiver com esse capital, você não vai ganhar 80% igual as mesas proprietárias. Você tem acesso apenas a 20%, sendo 5% como taxa da Dowrinix 0 e 15% para você e 80% para o investidor, o que é muito mais justo e mostra que é muito mais seguro o modelo de trabalho deles atualmente. Lembrando que não é todo mundo que consegue ter acesso ao capital. Observe que tem um ranking e aqui nessa coluna a gente vê o allocation que eles receberam, ou seja, o capital que foi financiado para eles operarem. Aqui tem um rating. O rating basicamente é aquela pontuação que eu falei para vocês, que é calculado com base no valor do ganho do mês, no valor do ganho dos últimos 6 meses acumulados e o drawdown máximo, e aqui a posição. Com base nessa posição é o que vai definir qual é o capital que você vai conseguir ter acesso. Lembrando que atualmente, para que você consiga ter acesso pelo menos ao mínimo, que é 25 mil euros, você tem que ter um rating acima de 75. Eu vou explicar para vocês como é que calcula esse rating, mas eu vou explicar também a possibilidade que você tem caso você tenha um operacional que seja simplesmente consistente. Você não precisa ser um trader que faz 10, 15, 20% ao mês. O que eles pedem que você tenha de retorno mensal aqui máximo é de 6,5, mesmo você sendo um investidor extremamente arrojado, um trader extremamente agressivo. Por quê? Porque eles utilizam desses tipos de mecanismo justamente para controlar quem é aquele trader apostador e quem é aquele trader que simplesmente consegue ter resultados consistentes. Por isso que eles levam em consideração o drawdown, porque eles querem fazer um cálculo para saber se no longo prazo você consegue dar resultado realmente para o investidor. Não é à toa que o investidor tem 80%, mas lembre-se que ele também está arriscando 100% do capital dele. Pessoal, vamos observar aqui esse PJBJ, tá? Esse cara, ele recebeu um acesso a um capital de 350 mil euros. Só que você pode perceber que ele está em primeiro colocado aqui. Qual é o diferencial dele, tá? Ele está operando aqui desde maio de 2023. Na primeira competição que ele participou mensal do Plano Silver, ele ficou na colocação 88. Sendo assim, ele teve um rating próximo dos 75, então por isso que ele teve esse allocation aí de apenas 25 mil euros, que foi o que eu tinha conversado com vocês, que foi o que eu te expliquei, que seria literalmente o mínimo que eles oferecem para vocês e o máximo ali, que é os 350. Então, no segundo mês, que foi em junho, ele conseguiu 60, ficou na 22ª,
aí depois na posição 64,35, 55 e agora, depois de 5 meses operando, ele conseguiu a colocação do primeiro lugar. Sendo assim, ele recebeu a maior alocação. Só que qual foram os critérios que chegou a fazer com que ele tivesse essa alocação? Apenas esses 3 critérios aqui, pessoal. Resultado acumulado dos últimos 5 meses, resultado do mês atual e o resultado referente ao seu risco. Quanto de risco foi máximo durante todo esse período, que aqui foi 6,61. Ele conseguiu ter acesso a esse capital de 350k. Esse capital a pessoa consegue segurar por 3 meses. O cara vai conseguir operar por 3 meses, depois esse capital é retirado. O que vocês precisam entender, pessoal, é o seguinte: esse capital que é alocado para o trader é acumulativo. Vamos supor que no primeiro mês você teve um capital ali de 25 mil euros. No segundo mês, você teve um capital de 60, então você tem 25 mais 60. Aí no terceiro, mais 35. 35 mais 25 mais 60. Ou seja, cada capital desse aqui, você tem um acesso a ele a 3 meses, tá? Então isso aí já é uma dúvida que vocês têm. O plano Gold, você consegue ter acesso a um capital maior, de 500 mil, por exemplo, e a duração é de 6 meses. Porém, no plano Gold, o nível dos traders ele é melhor, vamos dizer assim, tá? Vamos dar uma observada em algum outro trade aleatório aqui, tá? Na colocação 17, ele teve uma pontuação de 87, eu vou explicar para você como é que calcular isso. Só que ele é um trader, cara, que ele está entre os 1% que tiveram resultado. Observem o seguinte, o retorno dele nos últimos 5 meses foi 8,16%. O retorno nesse mês de setembro foi 3,57%. E o drawdown máximo que ele teve nos últimos 6 meses, contando com o mês atual, foi de 2,84. Ou seja, ele teve uma relação de risco e retorno muito boa. Ou seja, 8 de retorno para 2, vamos dizer assim, 3 de risco que teve ali no capital. Então, para o investidor isso é muito bom. Se a gente procurar esse outro investidor aqui, ó, que está na colocação 14, vocês percebem que ele teve 4 de drawdown e 21 de retorno. Ou seja, teve um ótimo retorno para um drawdown bem baixo. Se nós procurarmos aqui quem é o primeiro colocado em questão de drawdown, vamos verificar aqui 5%, 6%, ó. Você vê, não é algo absurdo de grande, mas também não é tão pequeno. Perceba que o quarto lugar ele teve 8% de drawdown, eu acredito que é alto para mim, mas teve 14% de rentabilidade, 15% ali, vamos dizer, tá? Olha esse caso que para mim é incrível, o cara teve 7% ao longo de 5 meses, mas ele teve 1,87 de drawdown, que eu considero bem pouco, tá? Olha esse aqui. Esse aqui ele teve uma boa rentabilidade também, ó, boa rentabilidade, baixo drawdown, muito bom rating, tá? E agora eu vou ensinar para vocês como vocês conseguem controlar isso, tá? Como é que vocês vão conseguir trabalhar da forma correta para garantir uma alocação. Tudo depende da sua performance. Como eu expliquei para você, a Dowrinix é um local onde você vai colocar o seu currículo, cara. O currículo do trader. Eu, por exemplo, eu opero em mesas proprietárias, eu opero em minha conta pessoal e agora eu opero na Dowrinix. O que eu fiz para operar todas essas ao mesmo tempo? É só você vincular um copy trade entre todas elas. Existem muitas plataformas conhecidas que podem te ajudar em relação a isso, tá? Vamos te ajudar aqui a calcular. Olha esse exemplo. Imagina que você teve uma rentabilidade de 0,79 nesse mês, porém no acumulado dos últimos 5 meses você fez 22,69. Em todo esse seu acumulado, o seu risco foi de 4,64%. Esse foi o máximo que seu capital caiu em relação ao topo de resultado. Então, perceba que o rating foi 84. Então, consequentemente, a expectativa de alocação que ele vai receber da Dowrinix é de 55 mil euros. Vamos botar aqui, 55 mil euros são aproximadamente 290 mil reais. Imagina que você consegue ter acesso a um capital de 100 mil euros, por exemplo, acumulado ali em boas colocações que você conseguiu. Imagina que você faz 1% disso. Seria R$ 5.287. Só que aí que tá. Desses R$ 5.287, você tem acesso a apenas 15% dele. Ou seja, é um modelo justo. É um modelo onde o trader que realmente é consistente consegue ganhar, porque ele não está focado em porcentagem de ganho. Eu acho que vocês viram eu fazendo esse cálculo e vocês acharam que eu iria tentar enganar vocês, te trazendo uma sensação de facilidade. Não. A Dowrinix é um local para o trader consistente.
É um local para o trader que sabe que no longo prazo, mesmo ele tendo drawdown, mesmo ele tendo altos e baixos, ele sabe que ele vai ter uma rentabilidade boa. Com base nisso, ele vai ter o capital que merece, basicamente isso. Eu vou operar lá, vocês vão acompanhar as minhas contas da Winix. Vocês sabem que eu tenho uma filosofia onde controlar o risco, a gente garante o lucro. Basicamente isso. É a minha filosofia. Gestão gera ganhos. Se eu tenho gestão ali na minha operação, eu consigo, consequentemente, ter mais ganhos do que perda e, assim, consequentemente, ter um aumento de capital. E tudo isso que vocês já viram, eu operar ao vivo e etc. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O foco de vocês não é os 1.000 euros, 5.000 euros. O seu foco tem que ser muito além disso. Existem traders no mundo todo, tá? Deixa eu dar uma explicação para você. Olha esse trader aqui, em allocation. Essa foi a primeira vez que ele conseguiu. Ou seja, primeiro mês, ó. Não, perdão. Essa foi a primeira, literalmente, essa foi a primeira vez que ele conseguiu um allocation. Porque todos os outros meses ele ficava em péssimas posições, ó. 249, 537, ó. E esse mês ele teve uma boa rentabilidade, foi de 4,30. Ele já tinha conseguido acumular um capital, só que ele teve um drawdown ali controlado, então ele conseguiu uma boa alocação. Então, para o investidor, isso é muito bom. Só para falar para vocês que eu não estou só apenas recomendando para vocês, eu estou falando para vocês que eu estou participando da Winix Zero. Ou seja, eu já comprei um teste lá, tá? E eu já estou operando ele, só para você ter ideia. Eu já tenho acesso aqui a um capital e basicamente nos próximos 30, 60 dias ou até 90 dias eu venho trazer aqui para vocês de volta para mostrar para você qual foi a minha experiência. Vamos supor que eu passei 3 meses com péssimas operações. Eu vou mostrar aqui para vocês e falar que eu não fui alocado em nenhum capital. Mas imagina que eu tenha conseguido pegar o 4º lugar. Caraca, seria um sonho. Mas imagine o primeiro, pode ser uma realidade. O que eu basicamente preciso fazer é buscar uma porcentagem consistente e manter um drawdown baixo. Que eu já sei que de forma garantida eu consigo ter acesso a um capital alocado, tá? Então, eu já baixei aqui, já fiz a conexão, só que para você conseguir ter acesso a isso, para que você consiga ter acesso ao armazenamento das suas operações e que eles sejam direcionados para os investidores, você tem que ter o plano aí da Winix Zero, que é um plano onde te cobra uma mensalidade muito pouca, onde na sua primeira alocação de capital você já paga todo esse pequeno custo, tá pessoal? Hoje eu estou pagando na base de 35 euros por mês. Eu sei que para muitas pessoas pode ser algo inacessível, mas para mim vai ser muito bom, porque tipo, eu vou pagar 35 euros por mês, mas se eu conseguir ter um allocation ali na frente de 100, 200, 1.000, pô, todo esse custo que eu tive vai ser pago. E lembrando que o da Winix Zero, ele é como se fosse um currículo para mim. Principalmente que sou influenciador e trabalho com compartilhamento de conhecimento aqui com vocês. Então tem que ser transparente nas minhas operações, etc. Como vocês podem perceber, eu já fiz operações aqui, tá? E ó, eu ainda não estou autorizado a ser vamos dizer assim, um da Winix Silver, né? Então a minha conta não está para público ainda. Ou seja, os investidores não podem ter acesso ao meu capital, basicamente isso, e nem as minhas estatísticas. Mas eu conseguirei isso depois que eu sair do estágio ali básico, que é o estágio onde eu faço 20 operações pelo menos durante 10 dias. Depois que eu consigo ter acesso a esse da Winix aqui, ó, é basicamente ficar mais tranquilo, tá? Ou seja, se eu tiver esse critério de 75 pontuações, eu já consigo ter acesso. Vamos supor que você fez 10%, cara. Não 22% acumulado. Olha o seu rating, quanto vai ficar? 74. Ou seja, você não vai receber nenhum investimento no mês. Mas vamos supor que nesse mês, que ao invés de você ficar negativo, você fez 5%. Olha, 92 de rating. Ou seja, você tem a máxima alocação. Mas vamos supor que você fez 1%, que é mais baixo. Ou seja, 81 de rating. Então você tem garantido aí uma expectativa de 40k euros, tá? Isso até o final. Lembrando que na colocação, normalmente, os que ganham são normalmente os 160 primeiros, 170. Mas se a gente pegar o pessoal, os últimos colocados, vocês vão perceber que essas pessoas não fizeram grandes porcentagens. Não é algo tipo assim absurdo, absurdo, absurdo. Ó, perceba, 18%, um retorno negativo esse mês e o drawdown foi de 5%.
O que basicamente eles mais fazem aqui é controlar o drawdown. Esse é o segredo para conseguir alocação. Você pode perceber que esse cara que está na posição 121, eu escolhi aqui de forma aleatória, ele já ganhou o primeiro lugar, já ganhou o quarto e nessa vez ficou no 121. Ou seja, ele tem acumulado na carteira dele por 3 meses 250 mil, aí agora mais 40 que dá 290 e agora mais 25. Então, pô, já é 300k euro, 300 mil euros. É muita grana, pessoal, muita grana. E lembrando que ele tem acesso a 15% dos lucros que ele fizer. Então, assim, tem muita gente que tem uma mente gananciosa e vai simplesmente ignorar isso. E tem pessoas que já vão agora se posicionarem e criarem o seu currículo aqui na Dawinix, justamente pensando no futuro. Mesas proprietárias ainda é incerto, ainda é um bicho de 7 cabeças, ainda é algo que nós estamos aprendendo a cada dia. Eu aprendo a cada dia. O que aconteceu com a MyForex Found pode acontecer com a FTMO, pode acontecer com a Default Trader, com qualquer outra mesa proprietária, porque é totalmente imprevisível. Isso tem a ver com a regulamentação da mesa, tem a ver com os processos internos que elas fazem, que eu e você não sabe o que acontece ali por trás das mesas, 100%. Vocês sabem disso. A Dawinix, ela veio com um modelo diferente. Não é um modelo de facilidade, é um modelo onde você vai ter, basicamente, um currículo que vai ser apresentado para investidores. Ponto. Eu quis trazer isso aqui para vocês porque é algo que eu estou fazendo e eu vejo muitas pessoas perguntarem tipo assim, caraca, é o fim do mundo, o que é que eu faço? Já que a MyForex Found caiu, será que todas vão cair? Gente, vocês precisam não colocar um ovo em uma cesta só. Só isso. Se você é trader, se você já tem confiança nos seus resultados, opera na sua conta live. Só que não opera só na sua conta live. Faz aquilo que eu te falei, pega uma conta na Dawinix, pega uma conta nas mesas proprietárias, ou seja, diversifica nas mesas proprietárias que você faz. Ah, eu vou comprar um teste de 200 mil dólares, de 300, de 400. Cara, você só pode fazer isso se realmente for uma mesa confiável para você. Se não for, compra 50 dólares em cada mesa, escolhe 4 boas, tá? Aí depois que você escolheu essas 4 mesas, você pega e paga a sua mensalidade na Dawinix, né? Que é um valor irrisório e que vai te dar acesso a capital alto, lembre-se disso. Então, pessoal, é isso. Esse é o conselho que eu dou para vocês. É o conselho que a partir de hoje eu estou praticando. Operando minha conta live, operando na Dawinix e operando em mesas proprietárias, tá? E o outro pedacinho eu vou deixar como caixa, caso necessite eu aplicar em algum desses aí com um pouquinho mais de agressividade. Pessoal, é isso. Vídeo longo, detalhado, sabe? Sem muita edição, mas mostrando para você que é possível sim você ser financiado sendo um bom trader, sem ilusão, tá? Saibam que vocês podem conversar comigo sobre qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. E se você acha que a Dawinix ela é uma boa opção, comenta aqui embaixo. Se você acha que ela não é uma boa opção, que mesas proprietárias são melhores, cite aqui embaixo mesas proprietárias que são melhores que a Dawinix e por que você acha isso. É risco, recompensa? É porque você acha que a mesa é regulamentada e nunca pode dar nada de errado? Ou porque sua estratégia é muito boa em mesa proprietária e essa alavancagem que as mesas proprietárias te dão é o que realmente vai fazer você ter grandes resultados? Cada um tem uma opinião pessoal e eu respeito a opinião de todos, só que vocês precisam entender que gestão que gera os ganhos. Pessoal, participe do nosso grupo Telegram, lá tem cupons para mesas proprietárias e tem um detalhe, aqui embaixo tem um link da Dawinix. Ao acessar lá, você já consegue receber um desconto, que é o mesmo desconto que eu recebi quando eu entrei através de outro influenciador. Pessoal, tamo junto e valeu! Não se esquece de assistir o outro vídeo, tá? Pessoal, tamo junto e assiste o próximo vídeo aí do canal, tá? Tá aqui, tamo junto!